livro de Gênesis, no capítulo 37. Enquanto os irmãos estão irmãos, a primeira Igreja Batista em Tibiri 2, ela oferece esse culto de gratidão a Deus pela vida do pastor Messias, pelo aniversário dele, que foi domingo passado. E a igreja toda agradece a Deus pela vida dele. E também do irmão Ronaldo e do irmão Valdeci, que também completaram o ano, sexta-feira, igual comigo, Então, eu louvo a Deus por isso, pela vida, e não podemos nos esquecer. Quero agradecer a toda a igreja pelo carinho, que foi uma bênção na sexta-feira, o culto de ação de graças, e o carinho de todos os irmãos, de toda a igreja. Eu me sinto muito feliz em ver tudo aquilo que construímos para trás, e que lá atrás era preocupação, motivo de muita preocupação, de ansiedade, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, irmãos? Então, que Deus possa receber a nossa gratidão pela vida desses irmãos maravilhosos que nós temos no nosso meio. Quero também trazer uma informação aqui, que o irmão Cizenando, olhe para ele, levanta a mão, Cizenando, fica de pé, Cizenando. Domingo passado, o pai de Cizenando faleceu. Ele vinha muito doente, com a neoplasia muito forte, e não resistiu. E graças a Deus, porque o Senhor deu a ele a graça de ganhá-lo para Cristo, Ele e as irmãs dele falaram do amor de Jesus para o pai dele, e ele aceitou Cristo antes de partir. Amém, irmãos? Que Deus abençoe Cizenando. Que os irmãos no final possam falar com o irmão Cizenando, dando a ele os sentimentos, Também tivemos o falecimento do irmão Jean, que é filho irmão da irmã Elineusa, não sei se ela está aqui, de Márcia, está lá em cima, de Gerson, não é Gerson? Irmão de Gerson, tio de Dibe, tio do rei Arthur, e sentimos muito. Há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu estive visitando ele, a gente tinha feito todos uns planos de um acompanhamento e também de visitações, levar inclusive a igreja para fazer um culto, mas Deus quis de outra forma, Mas graças a Deus que o irmão Jean está na eternidade, aguardando o ressoar da trombeta e a voz do Senhor, gritando e dizendo em alta voz: vinde benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e conforte seu coração, irmã Neuza e Gerson, Catiúcia, todos vocês, toda a família Laércio. E só o Senhor é que pode confortar, mais ninguém. A gente fala, a gente lê, mas a gente não tem poder para confortar nem consolar, Mas só o Senhor vai fazer isso no coração da família. Irmãos, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, e o texto sagrado vai dizer assim, do 1 ao 7, aliás, do versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Olha como José era um adolescente, Apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila, que era uma escrava de Lia, e os filhos de Zilpa, que era uma serva de Raquel, a outra esposa de Jacó, mulheres de seu pai. E trazia más notícia a seu pai, deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhes uma túnica talar de mangas compridas.
Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o revelou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. 6. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes se rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai e disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E aí, irmãos, isso criou toda uma problemática que esses irmãos agora, movidos por esse sentimento, quiseram se vingar do seu irmão José. O versículo 28, eles colocam José dentro de uma cisterna. E no versículo 28, depois de um acerto entre os irmãos, ele vendo aqueles mercadores, versículo 28. Os mercadores midianitas, os irmãos de José, o tiraram, né? O alçaram de dentro da cisterna, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. E estes levaram José para o Egito. Feche seus olhos, vamos orar. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, fale aos nossos corações, meu Senhor. E que a Tua palavra, Deus, possa trazer toda a orientação que nós precisamos para viver aqui na terra essa vida. Nos dê, Senhor, paz, nos dê também inteligência e nos dê sabedoria, Senhor. E quando estivermos lendo a Tua palavra, Deus, possamos ter a iluminação do Teu Espírito, para que a gente possa entender a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, nos instrui também nessa noite para que a gente possa entender os momentos difíceis da nossa vida. E tem momentos muito difíceis para ser vivido por nós. Então, Deus, que o Senhor nos abençoe nessa noite, abençoe os Teus filhos que estão assistindo o culto, ó Deus, pelo canal, e que em seus lares eles possam também ser abençoados e consolados pelo Senhor. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu quero pensar nessa noite acerca dessa venda, né, de José, que José foi vendido. E a gente leu aqui um texto do versículo 2 ao versículo 7, que vai trazer justamente os motivos dessa hostilidade, do ciúme que os irmãos de José tinham com ele. A gente já teve uma leitura aqui do texto, e a gente pode observar isso com propriedade. O primeiro fato aqui, o primeiro motivo dessa hostilidade dos irmãos, né, eles tinham 11 irmãos, né, aliás, 12 irmãos, um era mulher, que era Diná, e o texto mais na frente vai falar das filhas de Jacó, mas provavelmente deve ter sido as filhas dos filhos já, não é? As meninas que nasceram dos filhos, porque a Bíblia só destaca Diná. Então, o primeiro fato aqui, o primeiro motivo dessa hostilidade dos irmãos tentarem contra a vida do seu irmão, né, que surgiu aquela inveja do irmão e tentaram matar. A ideia
era matar José. Observe o sentimento ruim. Olha o que a inveja pode causar na vida de uma pessoa, irmãos. A inveja pode fazer com que dentro da família de sangue alguém possa matar o outro. É sentimento como esse, da inveja, e outros sentimentos de ódio. Nós não estamos isentos disso. Agora, o primeiro motivo aqui, que a gente viu que José costumava entregar os irmãos ao pai, né? Então, para os irmãos, o primeiro sintoma aqui, o primeiro motivo era dessa hostilidade, era porque os irmãos entendiam que José era fofoqueiro. Imagina, irmãos, um irmão fofoqueiro. Como é ruim. Todo mundo tem que fazer as coisas escondidas dele, porque ele entregava todo mundo, entregava os filhos de Bila, não é? E de Zilpa, que era justamente as filhas das escravas. E isso acontecia, certamente acontecia, aquilo que está brigando hoje na justiça, né, para ser crime, que é a alienação parental. Alienação parental é quando os pais se separam e quando o filho vai para a casa do pai, a mãe passa a régua no menino ou na menina, vários conceitos, e já vem passando conceitos ruins, negativos, sobre o pai dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem. E o menino já vai tenso para lá. E quando passa o final de semana com o pai, se a guarda não for compartilhada, de repente pode passar uma semana com o pai, e aí o pai é que compra os presentes, faz tudo com o menino lá ou com a menina, mas diz para ela, não conte nada à sua mãe, porque sua mãe é uma cobra. Sua mãe é o Satanás de rabo. Não diga nada daquela peste bubônica. Ou seja, com palavras terríveis, que machucam para os filhos. Porque na realidade existem sentimentos ainda, existe muita coisa que envolve esse relacionamento e que geralmente é quebrado de forma muito trágica, né? Dolorosa, que magoa bastante. As pessoas, os cônjuges ficam sem entender as razões e aí fica um jogando contra o outro. Mas o quinto mandamento, independente de qualquer situação, os pais devem ensinar os filhos a honrar pai e mãe. Olha o problema aí, olha o problema. Existem muitas coisas nas escrituras, irmãos, que o povo não gosta de ler porque dói demais, incomoda. Incomoda bastante. Imagina você, o que Deus quer é que se houver a separação, que a mãe fique sempre levando os filhos a orar pelo pai deles. Orar o tempo todo. E o pai lá também orando com o seu filho, abençoando a mãe dele. Não deu certo por várias razões. Vamos questionar aqui isso. Então, certamente a alienação parental já acontecia aqui, porque falava aí Bila e Zilpa ali, ó. Eles são, ó, tenha cuidado com José, ele é seu irmão, mas é da mulher que seu pai gosta mais. Seu pai gosta mais de Raquel. Ele gosta mais de Raquel do que de Lia, a irmã dela. Ele não gosta da gente, ele usa a gente como objeto. Cuidado, isso vai criando os sentimentos dolorosos que chegam a causar grandes tragédias dentro da família. Por isso, queridos irmãos, não é quando tem aquele provérbio chinês que diz assim, antes de casar, você deve manter os olhos abertos, olhando o bonitão e a bonitona que você está apaixonado. Olhe para a família dele, olhe para a família dela, veja quem ele é, quem ela é. Porque minha mãe dizia uma coisa muito importante para mim e para meus irmãos. Ela dizia, e meu pai dizia assim, gaiola bonita não dá comer a canário. Mas a coisa está inversa hoje, né? As meninas estão de olhos fechados e os meninos estão de olhos fechados.
Aí vão abrir os olhos, depois que está dentro do casamento, olha o dedinho. Casou, só pode separar se algum morrer, não é? Cuidado, viu, para ninguém estar orando dentro de casa, Senhor, mata ele, mata ela. Não é? O Senhor é uma bênção, não é? E que ele viva, multiplica os dias dele, do bichinho sobre a terra, multiplica os dias dela sobre a terra. Então isso acontecia, irmãos, porque na observação forense, quando está na justiça, quando tem essas questões, quando você vai olhar, a criança, ela não consegue dizer algumas coisas, nem construir algumas falas. E na observação da criança, ela vai dizer coisas que não é dela, mas ela foi orientada por um adulto. É uma fala de um adulto que está na criança. Então é tolice. Não é? Então, que os irmãos pensem nisso com muito carinho. Porque o nosso Deus é um Deus que permite certas circunstâncias na nossa vida, viu? Certas adversidades na nossa vida, presta atenção, para que a gente aprenda. Porque é dali que Ele vai usar você de uma maneira poderosa para abençoar muitas vidas sobre a terra. Eu sei que não é fácil isso, compreender isso não é fácil. Mas o que é bom é que nós estamos seguros, independente de qualquer situação, porque Deus é quem sustenta a nossa vida. Aleluia. Então, o bichinho do José, rapaz, era fofoqueiro. O segundo motivo aqui da hostilidade era que Jacó tinha José como o filho favorito dele. Porque foi na velhice, o texto diz que foi na velhice. Mas lembrem-se que a história de José e Raquel era estéril. Tem um momento em que Raquel não suporta ver a irmã dela com filhos, a escrava dela com filhos, que é a serva dela, a serva da irmã com filhos e ela sem filhos. E elas tinham... Era um negócio bem complicado, porque cada uma dormia uma noite com Jacó, né? Agora, presta atenção, viu, gente? Naquele tempo não tinha a instrução da lei, viu? Não tinha ainda os 10 mandamentos. Cuidado. Tenham cuidado. Tem alguns pastores aí que não estão olhando para isso também, não. Tem que ter cuidado. Os bichinhos dos pastores, né? Eles estão achando que isso aqui... A instrução que eles têm é de Adão e Eva, viu? Aquilo que Eva conseguiu passar para Sete, e Sete saiu passando para gerações seguintes, foi o que ficou. E aí depois, lá na saída do Egito, que eles estão no Sinai, é que Deus vai dar os 10 mandamentos para o povo, e ali eles vão naquela instrução de que o casamento é de uma vez para sempre, que não poderia misturar raça, mas os judeus também nunca aceitaram isso. Eles não aceitavam deitar com outras mulheres, nem ter casamento fora, né? É tanto que Judá, o irmão de Diná, vai matar um filho de um rei e a nação todinha, porque deitou com a filha antes de casar e não era um povo da linhagem. E aquilo foi um problema muito grande, que é outra questão aqui. Então, irmãos, o terceiro motivo aqui era a implicação dos sonhos, como aquilo incomodava os irmãos dele, né? Ou seja, tudo incomodava. Tudo que José fazia incomodava, porque o sentimento já era muito difícil para que eles pudessem conviver juntos. Então, o primeiro fator aqui afetava somente a 4 irmãos: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Excluindo aqui Rúben e Judá, porque na hora desses 4 irmãos, Rúben, Simeão, Levi e Judá, que eles vão contra José, querer matar José, então Rúben e Judá vão dizer que não vamos matar nosso irmão, não vamos fazer isso não, de forma alguma. Não é? Então o versículo 22, observe o versículo 22 aí, vai dizer assim: também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele,
Isso diz para livrar deles o fim e restituir ele ao pai. Não é porque isso ia incomodá-lo demais, aquilo estava incomodando demais o irmão dele, né? No caso a Rúben. Tá bom? O outro versículo é o versículo 23. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica está lá de mangas compridas que trazia, não é? E tornando a lançar na cisterna vazia sem água. E aí o versículo 26 e 27 vai dizer: então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Então, esses dois irmãos aqui, eles vão ficar isentos um pouco dessa problemática toda de matar o irmão, porque eles queriam matar o irmão. E naquela época se matava com muita facilidade. E o terceiro aqui, aliás, e o segundo aqui era o fator de favorecer José com algo visível a todos, né? Essa paixão que Jacó tinha pelo seu filho, que chamava a atenção de todo mundo, que é uma coisa que a gente não pode ter, irmãos. É preferência por filhos. Não vá subestimar a inteligência dos seus filhos, não. Porque para um é para outro, se faz para um, faz para outro. Essa história de querer gostar de um filho mais do que outro, isso é conversa fiada, tá bom? Então, os pais têm que cuidar de todos os filhos de maneira igual. Eles são diferentes, os pais têm que saber isso, que eles são diferentes, e os pais têm que amar do jeito que os filhos são, e ajudá-los a entender a personalidade de cada um. Isso é que é o belo dentro da família, isso agrada a Deus, essa disposição de compreender os filhos. Porque um fala muito, esse é o bonzão, e o outro que é calado não é bom, ou porque eu gosto mais do que é calado, porque o outro fala muito, perturba meu ouvido. Não é assim. Os pais têm que amar os filhos como eles são. Isso é que é o belo, que agrada a Deus, essa diversidade. A gente vai querer filhos em sequência? Não podemos ter um filho igual ao outro, irmão. De maneira nenhuma, nenhum filho conforme a nossa vontade. De maneira nenhuma, até porque os filhos eles não são nossos, eles são a herança do Senhor. Nós apenas cuidamos deles. Louvado seja Deus, não é? E o terceiro aqui são os sonhos proféticos aqui, que vai mostrar toda a história de José aqui, tá bom? Então, irmãos, Gênesis 45, versículo 5 e 8, a gente vai ver aqui a declaração de José, o sofrimento de José. Ele já estava lá no Egito, já tinha acontecido muita coisa com ele, já tinha saído da prisão, enfim. Gênesis 45, 5 vai dizer até o 8. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Isso é a história dele lá, viu? Quando ele já está lá, como governador, como uma pessoa poderosa, cheio do poder na mão. E aqui ele vai dizer isso, porque ele começa a compreender as coisas. Pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Irmão, olha a dimensão. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é José estar vendo isso agora, e a outra coisa é na hora que ele está sendo vendido. Que é justamente o momento da nossa adversidade. É quando as coisas difíceis, ruins acontecem na nossa vida. Que a gente fica em tempo de enlouquecer, sem saber. Gênesis 23 vai dizer com as questões dos sonhos.
com as questões do sonho, acerca daquele entendimento de José, viu, irmão? E daquilo que Deus revelava a José, os sonhos. Então, era a maneira como Deus se manifestava naquela época. Olha o que é que o texto diz. Abimeleque, rei de Gerar, sabendo que Sara foi identificada por Abraão como sua irmã, mandou buscá-la para deitar com ela. Porém, à noite, em sonhos, Deus lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste. Porque ela tem o quê? Marido. Ela tem marido. Então, esse negócio de tocar em mulher casada é complicado, viu? Complicado. Aí, Abimeleque, vendo tudo isso, parou na hora. Quando ele teve o sonho, disse: não quero mais essa mulher aqui, a gente sabe da história, né? E acabou mandando o Abraão embora com a mulher com tudo. Então, a salvação, irmãos, pertence a Deus. Deus salvou Abraão de uma situação difícil. Por quê? Porque se Abimeleque tem deitado com Sara, não é? Ia complicar a questão da redenção nossa hoje. A redenção do povo de Israel, a redenção de todas as famílias da terra, seriam benditas nessa semente que iria nascer de Abraão e de Sara. Ia confundir tudo, ia atrapalhar tudo, e Deus está por trás da história. Deus, Ele é o Deus da redenção. Deus é o Deus da salvação, que por uma situação, se Abraão dissesse que Sara era a mulher dele, ele tinha morrido naquela hora. Porque era costume ali daquela região matar o marido e ficar com a mulher. O rei fazia isso. Então Abraão era a irmã dele, na realidade era parente. Então ele diz: não, é minha irmã. Mas de noite, Deus operou de maneira salvadora para a glória do nosso Senhor. É o Deus que nos salva todo tempo. É o Deus que a gente vai vivendo, irmãos. E Deus está por trás da nossa história. A gente vai sofrendo, mas Deus está por trás da nossa história. Deus sabe o melhor para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aqui, irmãos, no versículo 28, eu quero que me deter nesse versículo exclusivamente, nessa noite. Gênesis 37, 28 vai dizer assim, ó: e passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, né, tiraram ele da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas e levaram ele para o Egito. Então, esses negociantes aqui de escravos, é muito irônico isso aqui com relação a José, de José ter sido vendido a esse grupo de midianitas. Por quê? Porque esses midianitas aqui, com uma hora é midianita e ismaelitas, porque eles se fundiram, esses dois grupos, não é? Eles se fundiram. E aí se tornaram provavelmente os árabes dos dias de hoje. É aquele povo naquela época que era negociantes, eles viviam andando de um lado para outro, de uma nação para outra, levando as coisas para o Egito. Então era um povo que vivia dessa negociação. E aí, quem são os midianitas e quem são os ismaelitas? Parentes de José. São parentes dele. E aí José está lá dentro da cisterna e acaba ele sendo vendido para esse grupo. Quando eles observam e vêm lá os midianitas, vão vender aqui para eles logo. Vão vender, eles viram de longe os midianitas, vão vender para ele. E quem são os midianitas? Os midianitas é Midian, que é filho de Quetura. Quetura é uma das concubinas de Abraão. Parente. Então eles se conheciam, parentes distantes, mas eles se conheciam. Então é uma situação bem interessante tudo isso aqui que acontece, né? Então, o segundo aqui, que os midianitas viviam como nômades naquela região desértica ali. E o versículo 25 mostra que os midianitas e os ismaelitas frequentemente usavam esses dois nomes, se misturavam constantemente naquele mundo antigo, porque o povo se juntou e são os árabes nos dias de hoje. Então, por que é irônico aqui, irmãos? Porque quando os mercadores ismaelitas, né, descendentes de Midian, se aproximaram dos seus irmãos, dos seus parentes, e viram essa situação aqui de venda,
eles perceberam que tinha alguma coisa errada. Os midianitas olharam assim e disseram, não, tem alguma coisa errada aqui. Primeiro, aquele não era um ambiente de venda. Eles estavam cuidando dos animais, estavam cuidando da agricultura, e ali não era aquele ambiente de venda de escravo. E de repente, eles, olha, nós temos um escravo para vender. Aquilo não era ambiente, o escravo era vendido em lugares específicos. Não é como carro, é como banco, você quer vender alguma coisa, tem lugares específicos para isso. E quando eles olharam assim e viram aquela confusão, e foram buscar, traga o escravo. Quando foram trazer o escravo, certamente ouviram José dizendo, por favor, não me vendam, não façam isso comigo, não acabem com a minha vida, meus irmãos, vocês são meus irmãos. E eles ouviram aquilo e viram que a situação não era muito boa, não era um ambiente de negociação de escravo ali, irmãos, de maneira nenhuma. E aí o que foi que fizeram? Como dinheiro é uma coisa que mexe com o coração de muita gente, não é? E a turma diz que o que dinheiro não faz é porque é pouco. Não é assim que se diz no popular? Se o que dinheiro não fizer é porque foi pouco. Então eles ouviram aquilo e disseram, vocês estão vendendo por quanto? Não, eu quero vender. Ele disse, não, a gente paga o preço de um escravo. A gente vai pagar o preço de um escravo por ele. E eles disseram, tudo bem, a gente vende como escravo. Vamos vender ele como escravo. Quanto é que vocês pagam? Aí eles disseram, 20 moedas de prata. Então eles disseram, então está vendido. Está vendido. Porque na realidade o que os irmãos queriam era se livrar dele. Se livrar de José. Se livrar do problema. Porque, irmãos, quando a gente começa a fazer uma coisa errada, quando a gente toma uma decisão errada na vida, a gente começa a perder. Nós pensamos que vamos nos livrar do problema, mas vai piorar a situação. Existem algumas coisas, é igual aquele gato, né? O gato, que você pega o gato é um problema da sua vida, e você bota o gato embora, quando chega em casa o gato chegou primeiro que você. Aí você leva ele de novo mais longe. Quando você chega, o gato ele vai mais longe ainda, deixa noutra cidade. Quando ele chega em casa, o gato chegou primeiro do que ele. Aí ele vai e leva lá para a Transamazônica. Aí de repente ele consegue um sinal lá e pede ajuda a todo mundo, aos satélites, para tentar, não é, ajudar ele. Aí não consegue, ele disse, pede ajuda o gato. Liga para o gato aí para ver que o gato sabe como que me tirar daqui. Não é assim? O gato sabe, porque às vezes a gente vai tentando se livrar do problema e esse problema ficando maior para a gente. Foi o que aconteceu com os irmãos dele aqui. Então, irmãos, o que é que nos chama a atenção aqui? Quando a gente faz essa interpretação do sujeito aqui, nesse texto, né? Então, quem é o sujeito dessa frase aqui? Para interpretar isso aqui. Quem é o sujeito? Os sujeitos são os irmãos de José. Tiraram, quem tirou ele de lá? Foi os irmãos de José. Foi os irmãos de José que pegaram ele, tiraram de dentro da cisterna para vendê-lo. Então, essa atitude deles, foi eles. Os responsáveis são eles. E agora eles vão pegar essa túnica e vai levar para o pai. Essa túnica era com a manga comprida, porque qual era o destaque aí? Todo judeu tinha por causa do frio. Todos eles tinham túnica, mas a túnica dele era como uma túnica diferente, com as mangas maiores, com coisas de detalhe, como se ele fosse um rei. Como ele se diferenciasse no meio dos irmãos, aquilo incomodava eles. Então, o que aconteceu? Mataram um animal e trouxeram só a túnica. Sabe por que trouxeram a túnica? Porque era a ordem do povo de Deus e uma ordem do mundo antigo. Se um animal desaparecesse, sumisse, se uma pessoa sumisse, teria que trazer alguma coisa dela. Tinha que trazer para mostrar. E como eles trazem só a túnica, é para dizer que José tinha sido destruído, não sobrou nada de José. Então, irmãos, isso aqui é uma situação muito complicada. E outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, é que quando os irmãos vão tirar José de dentro da cisterna para vendê-lo, isso mostra toda a inimizade, irmãos,
que tinha dentro do coração daqueles irmãos. O ódio, sabe? Aquele sentimento doloroso. Meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, todos nós que estamos aqui, nós precisamos fugir desses sentimentos dolorosos. Nós precisamos fugir. É por isso que o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão, é domínio próprio. São esses sentimentos que devem ocupar o nosso coração. Porque o ódio, a vingança, tudo isso, a inimizade, o ciúme, a gente tem que banir isso do nosso meio, dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do trabalho. Tem pessoas que têm ciúme da voz da outra pessoa. Tem pessoas que têm ciúme da maneira como a pessoa se veste, do cabelo, da homem, pelo amor de Deus. Nós temos que fugir disso tudo. Se incomoda por causa do vizinho, o que ela vai saber do vizinho? Eu dou bom dia, eu falo para todo mundo. Que negócio que você está com raiva do vizinho? Então, queridos, essa é uma grande instrução, porque isso mostra claramente o nível de raiva, de inimizade, sabe, aquela discordância, você conviver, irmãos, dentro de casa, com esse sentimento, não dá certo. E esses sentimentos, eles vão chegar para dentro da sociedade, seja ela na escola, no trabalho, na igreja, onde você estiver, esse sentimento vai acompanhar, porque é uma questão das emoções prejudicadas. É a construção da maneira como você olha a vida. Nós temos que amar até os nossos inimigos, diz a palavra de Deus. Nós temos que orar por eles. O inimigo mesmo que eles querem nos matar, a gente deve orar por eles. Quanto mais aqueles que são salvos e remidos pelo sangue do Cordeiro. Talvez, irmãos, 20 moedas de prata aqui fosse o valor do escravo. Talvez eles disseram assim, não, a gente compra ele como escravo. 20 moedas de prata. Mas provavelmente, olhando por outro lado, pode ter sido isso, sabe? Você olha assim, o comprador, os midianitas, eles olharam assim, aí eles disseram, provavelmente, rapaz, esse negócio aqui não está certo não. Tem caroço no angu, né? Não tem esse ditado? Tem caroço no angu, né? O angu não fica muito trabalhado direitinho, né? Tem pessoas que enfiam o pé na jaca e eles chegam, por exemplo, vamos pensar aqui num objeto que se vê de rápido, moto e carro. Aí você chega lá, olha, eu quero vender meu carro, o carro custa 50 mil, mas o cara olha assim, aí fica calado. Ele diz, não, porque... Mas por que você quer vender o carro? Não, porque eu estou cheio de dívida. Aí o cara que quer comprar, que só pensa em poiva, o comprador só pensa em lucro, ele olha assim, aí diz, eu só pago 30. Não é assim? Aí você, rapaz, faça isso não, pelo amor de Deus, olha, aí começa, porque o cara não está, ele tem um dinheiro, está tranquilo. Aquele que foi oferecer é que está aperreado. Quantas pessoas, irmãos, não perdem muitos valores de bens que Deus lhe deu por irresponsabilidade? Quantas pessoas? Talvez vale muito mais do que isso se tiver paciência, oferecer pelas vias normais, vai vender no preço normal. Se houver uma negociação ali variando entre 2 mil, 3 mil reais para um lado para outro, tira para um lado 50, 500 para um lado, pronto, faz um negócio, dá tudo certo. Aí disse, não, eu vou pagar. Aí o cara, rapaz, eu estou com uma dívida aí começa a dizer, eu estou devendo isso, eu estou devendo aquilo, eu estou devendo aquilo. No caso aqui foi diferente. Ele viu, foi o ódio. Os midianitas viram, foi assim, aquilo transparente demais, aquele ódio, aquela inimizade terrível, na maneira como ele se comportava. E José, o bichinho de José, clamando por todo mundo, porque ele grita, porque ele sofreu, como ele mesmo diz aqui, que sofreu bastante, ele pediu por tudo nesse mundo que não fosse vendido. E os midianitas viram aquilo, irmãos.
Aquilo foi uma negociação que demorou, que houve um clamor de José, que houve um grito de José no deserto: por favor, não faça isso comigo, eu vou perder a minha vida. José sabia o que era ser escravo no Egito, nunca mais na vida ele teria sucesso. É muito ruim, irmãos, quando nós vivemos numa família, a gente vive junto, que o outro resolve acabar com tudo. É muito difícil isso para acontecer. José pediu por tudo: não faça isso comigo, não faça isso comigo. Vocês são meus irmãos, nunca mais eu terei vida, eu vou deixar de existir, não faça isso comigo. Eu tenho uma vida pela frente. E de maneira implacável, né? Implacável, os irmãos dele não deram ouvido de forma nenhuma. Então, irmãos, por outro lado, aqui provavelmente, de acordo com os padrões de negociação dos servos da venda de escravo, provavelmente não era 20 pratas, não. Não era 20 pratas, não. Era 30 pratas mesmo. O valor de um escravo era 30 pratas, não era 20. E aqui, os midianitas, quando viram todo aquele quadro difícil, eles disseram: aqui a gente se faz aqui. Porque certamente eles iam ganhar muito dinheiro lá no Egito com José. E mais José bonito, quando eles viram José assim, disse: rapaz, um escravo desse, de uma família. Escravo era aqueles, né? Perdidos, que, coitados, viviam doentes, acabados pelo meio do mundo. Não tinha eira nem beira. E aí, mas os outros filhos, o cara forte, bonito, daquele jeito, olhou e disse: não, esse cara vai valer, a gente vai ganhar muito dinheiro. Aí, em vez de pagar mais, né, eu pago 35. Não, ele paga 20. Olha o que é que o texto vai dizer, irmãos. Êxodo 21, 32. Já próximo, muito próximo desse período. Olha o que é que o texto de Êxodo 21, 32 vai dizer. Êxodo 21, 32 vai dizer: se o boi, presta atenção, se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dá-se-á o quanto para o dono? 30 ciclos de prata ao senhor deste. Porque podia acontecer, cuidando lá, o boi matar o escravo com a chifrada. Se matar o escravo ou a escrava, vai restituir quanto? 30 ciclos de prata. Então o valor de José como escravo era para ser 30. Mas olha o que é que o sentimento faz. Um sentimento doloroso, ruim, trazido por toda uma desconstrução de ordem familiar, uma disfuncionalidade dentro daquela família, irmão. Então, esse drama de José, ele vai ter um cruzamento, irmãos, posteriormente com Judas. Isso aqui, nada é por acaso na Bíblia. Isso aqui vai ter um cruzamento, vai ter uma honra. O Salmo 105, 17, o salmista vai honrar esse texto sagrado. Olha aí o Salmo 105, versículo 17. Vocês vão ver que o salmista vai honrar esse momento aqui, esse episódio de José. 105, versículo 17. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. E o restante do texto vocês leem em casa, porque vai trazer toda a beleza dessa honra que o salmista vai dar a essa venda de José como escravo. Diga aí, uma coisa ruim que aconteceu na vida de um servo de Deus, agora vai ser narrado como honra. Por quê, irmãos? Porque esse momento difícil na vida de José foi um momento que para ele difícil de entender, como para nós também, com algumas situações da nossa vida, não é?
que vai fazer com que isso contribua para o bem de muitas pessoas. De muitas pessoas. E às vezes a gente tem os momentos ruins, como eu não quero nem me lembrar disso. Olha o que é que o salmista vai fazer. Vai honrar o momento em que José é vendido como escravo. Mateus 27, do 3 ao 10, vai ter esse cruzamento aqui, esse paralelo. Porque Judas vai vender Jesus pelo mesmo preço de um escravo. 30 moedas de prata. Olha que cruzamento. Um negócio que vai acontecer lá na frente. E o preço do escravo, no período de Jesus, quanto custa? 30 moedas. Ou seja, não tem inflação, né? Como o Brasil que tem inflação. O Brasil precisa aprender, não precisa não? Muito. Sei quantos séculos depois, quanto era o preço do escravo? 30 moedas. Então, os estudiosos e a própria Bíblia vai fazer esse cruzamento com esse episódio triste, desprezível dos irmãos de José e de Judas. Isso aí trouxe consequências terríveis, né, para a vida de Judas. Judas pagou um preço muito alto por isso. Então, Rubem retorna aqui o versículo 29. O versículo 29, irmãos, vai dizer: tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes. Rasgar as vestes aqui era uma dor profunda. Ele não queria aquilo. Quando chegou, o irmão tinha sido vendido. Ele não esperava aquilo. Ele queria levar o filho para o pai. Quando ele chega lá, que olha, que pergunta aos irmãos: cadê o menino? Não está aqui. Você vê como José era uma criança. Porque eles vão dizer: cadê o menino? Tiraram o menino daqui porque era uma criança. Como é que se faz um negócio desse? Por isso que alimentar sentimento no coração não é bom. Então a gente deve perdoar uns aos outros. Perdoar em casa, perdoar pai, perdoar irmão, perdoar filho, perdoar filha, perdoar genro, perdoar nora, sai perdoando todo mundo e amando aqueles que querem nos perseguir e são nossos inimigos. Todo o tempo. E Rubem retorna aqui, irmãos, porque ele quer ver o irmão lá para ver se está tudo certo, porque ele queria trazer para o pai de novo. Ele não queria trazer aquilo. Ele não queria ter uma culpa. Ele não queria ser culpado. A pior do mundo que existe é uma consciência, irmão, acusatória, sabe? Olha, foi você o culpado. Foi você o culpado. Foi você o culpado. Foi você o culpado. Foi você a culpada. Foi você a culpada. Foi você a culpada. Irmãos, a vida toda está ouvindo isso. Rubem não queria. Rubem não queria isso para ele. Quando ele entra num sofrimento, a palavra vem dizer que a tristeza dele foi de grande proporção. Ele ficou desgovernado com aquilo. E agora, quando uma coisa começa errada, ela termina errada na vida de muitas pessoas. Porque querem aquilo. Em vez de consertar, aí vai fazendo os arranjos, né? Os arranjos com a vida. E aí o que acontece? Eles pegam a túnica e levam para o pai. Eles levam para o pai para tentar fazer com que o pai pudesse pegar aquela túnica toda manchada de sangue e visse assim: realmente não sobrou nada de José. E ele ia apresentar ao povo todo, né, de Canaã. Eles estão em Canaã. Mostrar ao povo: olha, José morreu, José morreu, José morreu. Quando Jacó fizesse isso, eles iam ficar isentos do problema. Aquilo ia trazer um conforto para o coração deles. Mas só que José e Jacó servem um Deus justo. As coisas podem até ser escondidas pela gente. A gente pode até esconder dos outros, mas a gente não consegue esconder de Deus. Não consegue. Porque Deus está por trás dessa história aqui.
como Deus também está por trás da sua história. Quando você vê, irmãos, que você é um servo e uma serva de Deus, servindo a Deus com alegria, e de repente acontece uma situação dolorosa que você não aceita de jeito nenhum, você bota a mão na cabeça e fica, meu Deus do céu, como é que isso acontece na minha vida? Por que comigo, né? Por que comigo? Porque Deus está por trás da sua história. Deus permite muitas coisas acontecerem para salvar muitas vidas através do seu testemunho, não é? Da sua vida, da maneira de você falar, de você viver, de você servir. A Bíblia diz que nós estamos sendo observados por uma nuvem grande de muitas testemunhas. Então, irmãos, nós vamos percebendo aqui uma coisa interessante. É que essa túnica está lá, de mangas compridas, que eles trouxeram para a vida de Jacó, para que Jacó pudesse publicar, e aí eles tirarem essa dúvida do coração dele, aliás, essa culpa do coração dele, que era que Rúben não queria de jeito algum, não é? E o que eles queriam também, quando trouxeram essa túnica para o pai, para Jacó, eles queriam que Jacó, quando fizesse, eles estavam imaginando isso, passava isso na cabeça dos irmãos. A partir do momento que papai reconhecer a morte publicamente de José diante de toda a população naquela época, onde eles moravam, em Canaã, então papai Jacó vai agora olhar para a família. Ele vai olhar agora para todos os filhos, vai olhar para as esposas dele, ele vai olhar com maior propriedade, ele vai chegar mais junto da gente. Foi o contrário, irmãos. Olha o que é que o versículo 34 vai dizer. O que é que o texto diz? Então Jacó, preste atenção. Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou. Olha a atitude de Jacó. Jacó recusou ser consolado e disse chorando: descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Ou seja, Jacó, quando ele toma essa atitude, que os filhos chegaram para consolar ele, ele recusou. A dor era tão grande, que nada daquilo consolava Jacó. A partir do ponto de vista de Jacó, dos seus filhos, foi uma decepção. Foi uma decepção porque eles arquitetaram tudo, maquinaram tudo isso para articular. Vocês lembram de Rebeca? Que Rebeca quis manipular as coisas de Deus? Quis manipular o destino das pessoas? Não dá certo isso, irmãos. Não dá certo. A coisa melhor do mundo é a gente orar a Deus, agradecer a Deus pelo dia de hoje e saber e confiar em Deus que o nosso dia de amanhã, Deus está fazendo o melhor por cada um de nós. E daqui a um ano, Deus está preparando 12 meses para a sua vida. Deus está trabalhando por todos os dias da sua vida. Todos os anos que foram planejados no céu, segundo o Salmo 119, versículo 16, 17, vai dizer justamente isso, que Deus preparou todos os anos da gente, antes da gente ser gerado na barriga de mamãe. Então, nós precisamos confiar em Deus, descansar no Senhor e saber que momentos bons e momentos adversos da nossa vida, tudo isso contribui para o nosso próprio bem. É uma maneira, não é, da gente aprender mais, da gente entender a vontade de Deus. Foi assim que Deus fez com a vida de José, não foi diferente. E aqui os filhos achando
que com isso ia eliminar a dor de Rúben, ia melhorar a dor deles, ia acalmar tudo, e o pai agora ia olhar para esquecer de José e a vida ia ter outra dimensão. Foi ao contrário. Jacó fechou-se dentro do seu eu, da sua dor, do seu sofrimento. Quando ele diz isso aqui, ele está dizendo que ele vai chorar a vida toda pelo seu filho. Jacó não vai morrer amanhã. Ele está dizendo que enquanto ele tiver vida aqui na terra, ele vai viver chorando por saudade do seu filho que ele tanto amava. Sabe por quê, irmãos? Porque José era o filho do milagre. Lembra que Raquel disse: Jacó, se você não me der um filho, eu vou morrer. E ele disse: por acaso eu sou Deus? Então eles começaram a esperar no Senhor, a pedir a Deus. O que é difícil para você, meu irmão? O que é que está difícil para você? O que é que está sendo impossível para você? O que é? Você é jovem, adolescente. O que é difícil para você? O que é que você tem apresentado a Deus? O que é que você sonha e está vendo que é muito difícil acontecer? Ou o que é que você está vivendo hoje, ou já vive há muito tempo, que está difícil para você? Apresenta a Deus. Confie no Senhor. Espere nele. Descanse. Imagina você descer num avião, uma cidade, você vai, como um filme aí que tem, que você vai para uma viagem, e quando você chega lá, a turma sequestra você e leva você, dopa você, e você agora vai ser escravo da prostituição, viver dopado o tempo todo. Quando a droga vai passando, eles colocam de novo e você vive dentro daqueles bordéis, escondido, sem comunicação, escravo, apanhando, violentada ou violentado. Imagina você viver assim, um escravo pelo meio do mundo. Eu sabia que tem escravo nos dias de hoje, irmãos? Tem. Dentro das fazendas aqui no Brasil, tem pessoas que são sequestradas para viver lá e os capangas em cima com as armas, se fugir eles matam. No Brasil. Então, não foi fácil para José, como também não é fácil para a gente, quando algumas coisas difíceis acontecem com cada um de nós. Então, em nossa vida, frequentemente, nós queremos voltar, sabe, à nossa zona de conforto. Quando acontece isso, a gente quer voltar à nossa zona de conforto. A gente tem um problema na vida da gente, a gente quer fugir dele. A gente quer fugir, a gente quer, meu Deus, está acontecendo. Eu quero voltar lá atrás, eu quero voltar ao meu tempo de conforto, eu não quero isso para mim. Por que comigo está acontecendo isso hoje, Senhor? Eu quero voltar ao meu tempo bom, de conforto da minha vida, lá atrás que estava tudo tranquilo. E agora está um tormento desse na minha vida, Senhor. E aí, irmãos, a gente aprende com José aqui, sabe por quê? Porque quando acontece isso na vida de José, é porque Deus queria moldar a vida de José. Às vezes nós entramos num deserto, Lindalva, Damastor, né, Felícia, Evandi, a gente entra em alguns momentos assim porque Deus quer moldar a nossa vida. Né? E às vezes quando Deus começa a lixar, não é, a nossa vida, começa a raspar a nossa vida para tirar essas coisas ruins, dói demais. E o Senhor fez isso com José. Levou ele para uma situação daquele, porque José precisava aprender muitas coisas na vida dele. Inclusive deixar de ser fofoqueiro. Deixar de estar entregando os outros. E José compreende tudo isso. José vai entender que aquele momento difícil da vida dele, ele vê Deus por trás da sua história, conduzindo a sua vida. José percebe isso. José, ele olha e percebe isso claramente, que Deus está por trás da sua vida. É o que nós, como crentes e servos de Deus, nós devemos perceber Deus por trás da nossa vida. O que é que você está passando? Deus é o Senhor da sua história. Nem pense que você está abandonada, nem pense. Nem pense que você está abandonado. Deus está por trás de você, cuidando da sua vida. E aqui, irmãos, concluindo aqui a mensagem de hoje, o versículo 35, que diz que todos os filhos e filhas vieram aqui consolar, ele recusou.
ser consolado, dizendo, chorando, que descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar por ele. Então, irmãos, viver essa dor, sabe, para Jacó foi muito difícil. Foi muito difícil, porque a gente vai perceber que nada nesse mundo aqui, ó, tem o poder para consolar a gente, não. Tem coisas que acontecem na vida de vocês e na minha, que pode chegar quem for. Pode chegar quem for. Com a melhor palavra, sabe? Com a melhor atenção. Com ligações, olha, não sei o que lá, não sei o que lá, e vai dar tudo certo. Aí você, pô, como é que vai dar tudo certo, meu Deus? Se eu estou passando um momento difícil aqui, está tudo escuro, que dor profunda, meu Deus, lá dentro, que situação. Meu Deus, eu quero fazer o que é certo e está tudo dando errado. Meu filho e minha filha, o Senhor está por trás de você. Quando a sua mente, sabe, acelerar, quando a sua mente esquentar, que você ficar assim, meu Deus, eu não consigo nem dormir. Ô Senhor, me dá alegria de novo. Só Deus é quem pode confortar você. Porque Jacó aqui não está atrás dos filhos dele, das mulheres dele, dos bens que ele tinha. Não consolou ele, não. Mas ele esperou no Senhor. Como José também aprendeu muito lá no Egito. Ele entendeu, como ele disse agora, olha, meus irmãos, não foram vocês. Naquele dia lá, eu estava pensando que foi vocês. Eu estava pensando que foi vocês que me trouxeram para cá. Mas não. Foi Deus que me trouxe para cá. Foi Deus que permitiu eu ser vendido. Foi Deus que permitiu toda a humilhação na casa de Potifar. Foi Deus que permitiu a minha humilhação na cadeia. Foi Deus que permitiu com que eu ajudasse aquele copeiro e aquele padeiro, e ele se esquecesse por 2 anos de mim. Irmão, você diz, poxa, cara, tu vai ser padeiro, tu vai ser copeiro do rei, tu vai voltar para lá. Lembra-te de mim, fala alguma coisa lá para ele me tirar daqui de dentro desse lugar difícil. Mas, irmão, não é padeiro, não é copeiro, não é ninguém dessa terra, não é os filhos, não é ninguém que vai consolar a gente. Só Deus é quem conforta e consola. Só Deus. Não use esses meios humanos, sabe? Não use nada disso. Fale só com Deus. E espere nele. Seu coração pode dizer, eu vou ligar para resolver. Que se eu ligar, eu posso ficar ansioso para resolver as coisas. Sabe, fica procurando meios para resolver. Não é esse o caminho. O caminho é a gente falar com Deus e apresentar a nossa situação a Ele. Aleluia. E Ele, no tempo dele, quando José menos esperava, Deus estava agindo por trás de José. Fez Faraó sonhar um sonho muito doloroso, perturbador. E quem era o cara? José. E José veio e ele disse, olha, você tem que fazer isso. Tem que ter uma pessoa muito inteligente para administrar, para plantar muito nesses 7 anos de muita colheita. Porque são 7 anos de muita seca. Tem que ser uma pessoa muito capacitada. Escolha isso dentro do Egito. O rei disse, não, a pessoa é você. É você, José. É o Deus que surpreende. Quando você relaxar com suas preocupações, quando você relaxar, Deus vai agir. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe. Feche seus olhos. E eu quero dar oportunidade nessa noite, se há alguém aqui nesse lugar, ou na sua casa que está assistindo o culto nessa noite, que quer aceitar Cristo em seu coração, quer servir ao Senhor de todo o coração, e que você se arrepende dos seus pecados. Eu quero seguir Jesus de todo o meu coração. Eu quero seguir Jesus por toda a minha vida.
porque eu estarei seguro nos braços do Pai. E Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. E Ele mesmo, segundo Apocalipse 3:5, Ele mesmo diz: e eu vou escrever seu nome e não apagarei o seu nome. Eu não vou apagar seu nome. Porque nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem aquilo que está por vir, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há alguém nessa noite que a partir de hoje quer entregar a sua vida para Cristo? Se você já fez essa oração no seu coração, se você está decidido aí, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém? De todo o seu coração, minha filha, de toda a sua força, de toda a sua inteligência, está arrependida dos seus pecados? Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. De todo o seu coração, minha filha, de toda a sua força, de toda a sua inteligência, está arrependida dos seus pecados? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Levanta a sua mão, eu quero orar por você, corajosamente. Não havendo, eu quero convidar Cecília e Daiane. Venha, Daiane, aqui na frente. Vamos cantar ao Senhor, vamos cantar? Amém? Vamos cantar, ministro? O ministro estava tão bem ali que quando a gente está na presença de Deus, a gente não se lembra de nada, não, ministro? Aleluia. Queridos, irmã Cecília, filha da irmã Silvana, me perdoe, da irmã Silvana, esse dia na semana ela chegou e disse que Cecília cresceu no lar cristão, mas que Cecília estava com a vontade de entregar a sua vida para o Senhor. Aí eu disse: você está segura? Estou. Então se fará domingo. Domingo você vai fazer na presença de Deus e na presença de toda a igreja do Senhor, para que a igreja e o mundo todo vejam que você é a serva do Deus Altíssimo. Amém? E Daiane tem uma história muito linda, e um dia ela vai contar aqui, não, Daiane? Deus vai usar você para dar o seu testemunho. E Daiane, ela entregou a sua vida para Cristo, e devido a várias situações, inclusive de dúvidas com relação à palavra, fazia com que ela permanecesse, saísse, permanecesse, saísse, não é? Mas saiba que desde que você nasceu, que Deus está por trás da sua história. Você só está aqui é porque Deus está por trás da sua história. Tudo que aconteceu, Deus está por trás dessa história, construindo tudo direitinho, para que a cada dia você seja aperfeiçoada, para ser a esposa do bonitão do Henrique, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa profissional e ser uma boa serva, e estar pronta para ajudar e abençoar muitas vidas sobre a terra. Amém, irmãos? É assim que Deus faz. Vamos cantar? O Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, digno de louvor. Adoro o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Adoro o Senhor. Grande é o Senhor, e que nós temos a vitória. Aleluia.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Aleluia. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Ó Espírito Santo de Deus, meu Senhor, José teu servo já está aguardando, Deus, tua grande salvação. Rubem, Senhor, está aguardando tua salvação. Judá teu servo, porque o Senhor salvou Judá. O Senhor salvou ele pelo grande erro de matar aquelas pessoas todas, mas o Senhor salvou ele. O Senhor é o Deus da salvação, meu Senhor. Como o Senhor salvou Cecília, como o Senhor salvou Daiane, como o Senhor me salvou, como o Senhor salvou os teus filhos que aqui estão. Deus, muito obrigado pela tão grande salvação que o Senhor nos deu. Perdoa tuas servas. Receba a nossa adoração de gratidão, de louvor ao Senhor, de bendizer o teu nome nessa noite, Deus, porque houve salvação na tua casa. Receba o nosso louvor, Deus, a tua igreja, e que suba ao trono da tua glória, e que o Senhor possa cheirar, Deus, e se agradar da oração que está sendo feita nesse lugar. E tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós não merecemos estar aqui, nem tampouco eu mereço estar aqui. Mas foi o Senhor que mudou a nossa vida. Foi o Senhor que nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. E que esse fruto permaneça, Deus. Que é a reconciliação do mundo com o Senhor. Enche as tuas filhas com teu Santo Espírito, Deus. Dá a alegria da salvação a Daiane, que ela se alegre com a tua salvação novamente, meu Deus. Assim como Cecília, tua serva. Enche elas com teu Espírito Santo, meu Pai. Escreve o nome de Cecília no livro da vida. Restaura, Senhor, ó Deus, o coração, a vida de Daiane de uma maneira poderosa. E apaga da sua mente, Senhor, todas aquelas coisas que, ó Deus, incomodam o coração da tua filha, que dói lá dentro. Apaga tudo isso, Senhor, apaga. E que ela fale dessas coisas que doíam na sua vida, que ela fale como uma história. Que ela fale, Deus, sem nenhuma dor. Porque o Senhor é o Deus que nos conforta e nos consola. Obrigado, Deus, pela vida das tuas servas que o Senhor coloca em nossas mãos nessa noite. E abençoa a tua igreja, Senhor, o teu povo, teus filhos. Abençoa cada um de nós que estamos aqui, estamos em casa. Santo Deus Todo-Poderoso, abençoa o lar dos teus servos. Abençoa a casa deles. Abençoa, Deus, o pão. Multiplica o azeite na casa dos teus servos. Que todos os teus filhos vivam, Senhor, em paz, com o coração grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. E é por isso que estamos alegres. Nos dá uma semana abençoadora. Uma semana, Deus, de trabalho. Que a gente se alegre com o trabalho que o Senhor nos deu. Nos dê sabedoria, inteligência e gratidão no nosso coração. Livra-nos do mal, Senhor, e não nos deixa cair em tentação. E quando a gente chegar em casa nessa noite, meu Deus, Senhor, nos dê uma noite de sono reparadora, Senhor. E que acordemos nessa segunda-feira, porque o Senhor é quem vai nos acordar, aleluia. E nos dá um dia abençoado pelo Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, Deus, esteja com todos os teus filhos aqui nessa noite e com todo o teu povo espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Olhe para o seu irmão,
Dê a mãozinha, dê a sua mãozinha para ele, para ela. Estique a sua mão, estenda a sua mão e abençoe seu irmão em nome de Jesus. Vão em paz. Por tua obra em nossas vidas.